Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu quero ler o texto que está aqui no livro de Atos, capítulo 21. Vou ler a partir do verso de número 6. Depois de nós nos despedirmos, embarcamos e demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E então Paulo respondeu: Por que é que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Até aqui. Uma das questões mais complexas que nós temos dentro do contexto do reino de Deus, dentro da teologia, é como entender, como saber qual é a vontade de Deus. Como entender e como saber quando é a permissão de Deus. Por várias vezes eu, conversando com algumas pessoas, sempre entra essa questão, né, da vontade de Deus, da permissão de Deus. E nós temos aqui um texto maravilhoso da palavra de Deus, livro de Atos, que foi escrito por Lucas. E ele está escrevendo aqui sobre missões, Paulo fazendo missões. Saiu de Éfeso, a caminho de Jerusalém, passou na casa de Filipe, em Cesareia, ficou ali, né? Filipe, que foi um dos 7 diáconos escolhidos ali pela igreja, morava ali na cidade de Cesareia, pelo que o texto está nos colocando aqui. Ele era um dos 7 e ele tinha ali 4 filhas virgens que profetizavam. E eles estavam ali passando alguns dias e de repente desceu um profeta chamado Ágabo da Judéia e ele pegou ali o cinto de Paulo, amarrou seus pés, suas mãos e profetizou pelo Espírito Santo: olha, da mesma forma como eu estou amarrando esse homem, agora ele será amarrado, ou seja, ele será preso em Jerusalém. E aí as pessoas que estavam ali com Paulo, elas ficam nervosas, elas ficam sem saber o que fazer e tentam convencer o apóstolo Paulo a não ir para Jerusalém. Mas ele toma uma decisão que muito provavelmente muitos de nós não tomaríamos. Ele age de uma forma que, no que o texto está nos mostrando aqui, parece que ele é contrário à vontade de Deus. Há um paradoxo aqui nesse texto. Porque mesmo ele sabendo que o Espírito Santo estava avisando para que ele não descesse até Jerusalém, para que ele não fosse, ou subisse, né? Sempre nós falamos subir até Jerusalém, ele fala algo assim que mexeu com o meu coração. Olha, eu estou pronto não somente apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amados, em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de nada, ele não tinha medo de ninguém. Por Jesus, por causa do evangelho, ele enfrentaria e enfrentou muitas coisas, muitas dificuldades, e ele não temia.
E é interessante nós analisarmos e pensarmos. Eu quero pensar com vocês aqui um pouquinho sobre a vontade de Deus. O tempo aqui é curto, né? Porque se o vídeo fica muito longo, as pessoas infelizmente não têm interesse. A maioria das pessoas, claro, né? Mas eu quero aqui rapidamente meditar com vocês em alguns textos da Bíblia, em alguns pontos da Bíblia. E um primeiro texto que me chama a atenção sobre a vontade de Deus é em Romanos, capítulo 12. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vai falar sobre a renovação da mente, o que nós temos que fazer para compreender a vontade de Deus. Primeiro, tem que acontecer uma metanoia, tem que acontecer uma transformação na minha mente. E essa transformação ela tem que ser diária, para que eu, a partir dessa transformação, eu possa experimentar e saber qual é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, esse é o primeiro ponto para que nós compreendamos a vontade de Deus. Em segundo lugar, um conselho, aqui já vai um conselho meu, e também de muitos pastores, pregadores experientes, para que você saiba qual é a vontade de Deus. Ouça o conselho de pessoas experientes, de pessoas que andam em santificação. Seus pais, seus pastores, padres, a própria lei, né? A própria lei do nosso país, a Constituição, ela está mostrando ali qual que é a vontade de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, ele diz que aqueles que estão no poder foram ali colocados por Deus, é permissão, nesse caso do Senhor, que haja ali um governador, um presidente, e esses homens que estão no poder, eles, em determinados momentos da história, eles colocaram ali na Constituição, nas leis do país, qual é a vontade, o que é permitido e o que não é permitido. Ali você pode entender também em relação ao que é a vontade de Deus, porque Deus deu uma lei para o seu povo lá no Antigo Testamento. Então ouça os conselhos de pessoas experientes. E em terceiro lugar aqui, entender sobre a providência de Deus. Como que eu posso colocar para vocês? Entender o que é uma porta aberta e o que é uma porta fechada. Se você está orando, por exemplo, pedindo a Deus uma porta de emprego, que é o que mais se fala nos últimos tempos, nos últimos anos, de desemprego, de emprego, de uma porta aberta para se trabalhar. Então, de repente, a pessoa está pedindo ali uma porta para o Senhor, para trabalhar. E essa porta é aberta, mas de repente você começa a perceber que algumas coisas não estão dando certo. Aqueles sonhos, aquilo que você tinha planejado, aquilo que você estava querendo que acontecesse, ou, vamos pensar que, sei lá, uma promoção, você ir para determinada área, não sei, algumas coisas não estão acontecendo. E de repente você vai lá e fecha aquela porta que Deus te abriu. Será que você entendeu realmente a vontade de Deus para a tua vida nessa área? Porque se foi Deus realmente quem abriu essa porta, eu, ou você, ou quem quer que seja, não tem o direito de fechar. Eu passei por essa experiência, eu esperei o Senhor fechar a porta que Ele tinha aberto. E das vezes que eu mesmo fechei a porta, as coisas deram muito erradas. Então, entender a providência de Deus, porta aberta, porta fechada. Um outro ponto que eu queria chamar a tua atenção é a questão do bom senso. O apóstolo Paulo, também em Efésios, capítulo 5, do verso 15 a 17, ele diz, resumindo, o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Em outras palavras, aqui parafraseando, não se deixe levar por outras vozes que não seja a voz de Deus. Não faça como Roboão, o filho de Salomão, que
deu ouvido a pessoas inexperientes, a jovens, ao invés de dar ouvidos àqueles que eram os anciãos, os mais sábios. Não, ele deu ouvido aos mais jovens, e os mais jovens deram conselhos errados a Roboão. E ele acabou tendo o seu reino destruído. Então, é a questão do bom senso. Preste atenção como vocês vivem. O apóstolo Paulo instrui a igreja de Éfeso. E uma coisa importante que ele fala, no verso 16, aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele foi para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém, mesmo sabendo que nesse contexto, nesse momento, não era a vontade de Deus. Mas ele foi porque ele confiava. Ele confiava e ele tinha certeza de que ninguém poderia fazer nada com ele se Deus não permitisse. Então nós entramos aqui num dilema. Por quê? A vontade de Deus aqui nesse texto que nós lemos era que, pelo que os irmãos falaram, pela instrução, pela forma como aquele profeta ele falou com o apóstolo Paulo, a vontade de Deus aqui era para que ele não fosse para Jerusalém, porque Deus sabia que ele ia apanhar, que ele ia ser preso. Porém, Deus permitiu que ele fosse, ainda que não fosse, né, a hora da sua morte, Deus o livrou da morte. Ele ainda teve ali um bom tempo ali na sua caminhada de evangelização. Então, eu concluo essa palavra lendo aqui o que o Tiago, né, escreveu na sua epístola universal às igrejas. Ouçam agora, vocês que dizem, Tiago capítulo 4, verso 13 em diante. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Prestem atenção. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao teu coração sobre qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não busque, não corra de um lado para o outro. Vá nas Escrituras, entenda Jesus, porque logo no primeiro capítulo de Hebreus, o autor escreveu: Deus falou conosco com muitas outras formas de falar, mas nos últimos tempos Ele nos falou através do Filho. Que Deus te abençoe. Entenda Jesus e você vai entender a vontade de Deus.